Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo à minha página Reflexões para o Coração. Eu sou o pastor Evaldo Palhares, ministro do Evangelho, vocacionado, chamado por Deus segundo o seu propósito para anunciar as grandezas do seu reino. Aqui neste canal você encontrará palavras de paz, de esperança, de alegria para o fortalecimento da sua fé. Seja meu parceiro. Curta a página, curta as mensagens, compartilha-as. Vamos juntos semear, espalhar a mensagem do Evangelho. Depois da vinheta, uma nova mensagem para o seu coração. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 28, diz assim: Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Um convite mais do que especial. Você já recebeu um convite assim? Quem sabe participar do casamento de alguém importante? Quem sabe participar de um trabalho importante? Ou mesmo de uma viagem, de uma sonhada viagem? Convites especiais trazem grande alegria e honra aos nossos corações. Imagine um convite feito por alguém especial como Jesus. Foi o caso de um homem chamado Levi. Diz o texto que ele era publicano, portanto, um cobrador de impostos, um judeu a serviço do Império Romano e, por isso, muitas vezes considerado um traidor, muitas vezes visto como alguém desonesto, ladrão. Certamente, Levi era alguém que tinha oportunidades, mas também tinha grandes dificuldades relacionais e de ordem social. Mas a vida de Levi vai mudar no dia em que Jesus passa e lhe faz um convite especial. Segue-me. Sobre este convite, eu tenho algumas lições importantes para compartilhar com você. Primeiramente, o convite de Jesus é especial pelo tamanho da honra. Primeiro, pela grandeza de quem convida. Neste caso, é Jesus, o Messias, o Emanuel, Deus conosco, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, o arquiteto do universo, a rocha das nações, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas também pela grandiosidade da missão. Levi é chamado para ser discípulo, para ser embaixador, apóstolo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o chamado de Jesus é especial pela forma como ele é feito. Diz o texto que Jesus viu a Levi. Mas este olhar de Jesus é um olhar diferente, é um olhar gracioso. Ele vê a mim, vê a você de maneira que ninguém mais enxerga. O verbo utilizado por Lucas no grego significa olhar, observar, ver atentamente, contemplar com admiração. Vejam só, para a sociedade, Levi não passava de um homem desonesto, mas para Jesus é visto com atenção, com admiração. Jesus enxergava nele algo especial, de valor. Jesus encontrava em Levi um potencial que talvez ninguém mais enxergasse. Jesus olhou para Levi não para enxergar as suas falhas, identificar os seus pecados,
a sua deformação de caráter, os seus traumas, a sua rejeição, mas Jesus olhou para ele para enxergar o seu grande potencial. Por isso, o convite: segue-me. Enquanto as pessoas olhavam para Levi como um homem corrupto, desonesto, ladrão, o olhar de Jesus era permeado de amor, de graça, de misericórdia. Mesmo que você seja uma pessoa marcada pela rejeição, ainda que a sua reputação não seja das melhores, ainda que sejas considerado impróprio para andar com Jesus, Ele te enxergará de maneira diferente e Ele te chama: segue-me. Jesus vê em mim e em você possibilidades de restauração, de transformação e de sermos discípulos frutíferos. Por isso, nos convida: segue-me. Um convite especial de Jesus exige atitudes condizentes com a sua grandeza. Levi poderia simplesmente negar o convite, poderia procrastiná-lo, deixar para um outro dia. Ele poderia se justificar dizendo: Senhor, estou trabalhando, estou angariando recursos para a manutenção da minha família, etc. Mas o texto diz que Levi, ao contrário, levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Vamos observar com mais cuidado as atitudes de Levi. Primeiramente, nós observamos a sua prontidão. Ele imediatamente se levanta, o que indica uma resposta imediata e positiva ao chamado de Jesus. Quantas pessoas não têm ouvido a voz do Senhor? Quantas pessoas não têm reconhecido que Ele é o Salvador, mas não têm assumido uma atitude, não têm dado uma resposta positiva ao seu chamado? A segunda atitude que merece uma consideração aqui é a renúncia, é o desprendimento de Levi. Diz o texto que ele deixou tudo. Por quê? Porque tudo perdia sentido diante da grandiosidade, da oportunidade de seguir a Jesus. Levi percebe que não há honra maior do que seguir a Jesus. Logo, ele abre mão daquilo que poderia ser um entrave, um empecilho na sua jornada com o Senhor. Há muitas pessoas que não se permitem seguir ao Senhor porque não têm coragem de se desvencilhar daquilo que é amarra, tropeço e empecilho. Levi ainda demonstra uma outra atitude: obediência plena. Diz o texto que ele seguiu a Jesus. Não adiantava para Levi ter boas intenções, era preciso obedecer, e ele então se levanta e segue a Jesus. Seguiu aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, Levi demonstra uma outra atitude importante: a alegria de compartilhar Jesus. Lucas não vai fazer menção, mas no Evangelho segundo Mateus está dito que ele deu um grande banquete, convidou os amigos publicanos a fim de apresentá-los a Jesus. Esta é uma outra atitude memorável da parte de Levi: se comprometer a anunciar, a apresentar Jesus aos seus amigos. E o que acontece com alguém que recebe um convite especial e o aceita? Bom, Mateus se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus. O primeiro livro do Novo Testamento que leva o nome de Mateus, que é Levi, é prova da dimensão do serviço prestado por este homem, da instrumentalidade de Levi a serviço do reino de Deus. Ele se torna autor dos feitos, dos acontecimentos, dos milagres, das palavras proferidas por Jesus ao longo do seu ministério. Ele perpetuará a mensagem de Jesus através do seu evangelho. Muitas realizações
farão parte da vida daquele que ouve e aceita o convite especial de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo especial no seu coração.